Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sala live especial aqui de domingo, sempre todos os domingos estreando um novo conteúdo totalmente inédito, exclusivo aqui para o nosso canal do YouTube, sempre atendendo os pedidos, né, os maiores pedidos ao longo da semana nas minhas redes sociais. Hoje a gente vai falar aqui sobre duas small caps, ou seja, ações menos conhecidas, fora do radar, que já apresentaram belíssimos resultados, bons resultados operacionais desse terceiro trimestre, né? E que, na nossa opinião, ainda estão descontadas, né? Mesmo que essas duas ações estão com bom desempenho ao longo desses últimos meses, a gente vai ver quais são essas ações, né? E como é que foram seus resultados e qual é a expectativa, né, de valorização ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos trimestres, tá? Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembre sempre de deixar o like, se inscrever no canal, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre small cap, sobre ações, tá? Lembrando que ações, sim, envolve riscos, né? Então tem que tomar muito cuidado. Se faz parte do seu perfil, se você está preparado para toda essa volatilidade, a gente está vendo aqui no nosso Ibovespa, no curto prazo, né? E lógico que também a gente vai falar de ações small caps que podem embutir um grande potencial de valorização, mas também tem que entender todos os seus riscos envolvidos antes de fazer os seus investimentos, tá certo? Antes de falar aqui quais são essas ações, seja muito bem-vindo também à MSX, que é a sua casa de análise, de research, totalmente independente, né, homologada pelos órgãos reguladores, e também a gente tem uma consultoria de investimentos, onde a gente atende centenas de clientes, né, de forma também totalmente independente, aonde você esteja, tá? Ou seja, independente do seu banco, da sua corretora, a gente também faz a gestão a quatro mãos, vamos dizer assim, também do seu portfólio, do seu patrimônio, tá? E daqui a pouquinho, inclusive, né, fique muito atento, que em breve a gente vai abrir novas turmas para você fazer parte, para você ter acesso aos nossos projetos, aos nossos relatórios, às nossas recomendações, nossas análises diárias, né? As nossas imersões nas companhias também que a gente investe, tá? Muita informação, muita análise, muita recomendação todos os dias, sempre de acordo com cada perfil, sempre passando as melhores sugestões de alocação, tá? Então, o que a gente vai ver aqui hoje, tá? A gente vai ver principalmente isso. A gente vai ver duas ações, né, duas small caps, ou seja, vamos ver o primeiro conceito de small cap, depois a gente vai ver essas ações, por que elas estão fora do radar, porque elas não são tão conhecidas assim, né, pelo menos pelo público em geral, embora sejam duas empresas muito fortes no seu segmento, né, que entregaram bons resultados nesse terceiro trimestre e que ainda, na nossa opinião, estão muito descontadas em bolsa. Lembrando que essas duas ações estão no nosso portfólio, tá? Isso é importante você entender. Essas duas ações já entraram no nosso portfólio lá atrás, tá? Então, todo mundo que é, por exemplo, membro do nosso projeto Mercado Exponencial, onde a gente passa as análises, as recomendações, as carteiras sugeridas. Muita gente já está ganhando muito dinheiro com essas ações, tá? Então, primeiro ponto, a gente já entrou nessas ações já faz tempo, né? Então, já tem muita gente ganhando 20, 30, 50% ou até mais com essas ações ao longo desses últimos meses, mas a gente ainda vê muito potencial de valorização, ou seja, elas já vêm subindo, podem passar por algum momento de realização, podem, mas pelos seus fundamentos que a gente vai ver aqui hoje, elas ainda têm grande potencial de valorização, tá? Então, vamos já direto ver quais são essas ações, por que a gente está animado, tá? E antes disso, vamos ver aqui, utilizando a fonte do Investopedia, a gente vai ver um site público que eu gosto de utilizar muito, inclusive todo final de semana lá no Projeto Exponencial, eu mando um termo, né, um conceito para você fazer seus investimentos, para você se aprofundar, né, e em cima de um termo, eu também mando um estudo para você entender, né, se existe alguma oportunidade, como é que está a sua carteira de investimentos, né, sempre uma forma prática, né, dentro desse conceito. Hoje a gente vai falar aqui sobre empresas, né, traduzindo de uma forma aqui simples, né, empresas de pequena capitalização, ou seja, empresas menores. A gente tem as grandes blue chips, Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Vale, né, Ambev, são as grandes blue chips aqui da nossa bolsa. E a gente tem aquelas empresas que são muito grandes nos seus setores, mas são menores, né, na bolsa, as empresas de pequena capitalização, tá? Então, o que acontece? Não existe uma regra. Lá nos Estados Unidos se trabalha com empresas que têm um valor de mercado entre 250 milhões e 2 bilhões de dólares, tá? Aqui no Brasil não existe uma regra em relação ao valor de mercado, né? A gente trabalha usualmente
empresas que têm um valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais, né? Como a gente está falando aqui, 2 bilhões de dólares aproximadamente. De novo, não existe nenhuma regra, tá? Então a gente pega o valor de mercado, quanto que ela vale, são empresas menores. Usualmente, ou que tem um peso pequeno no Ibovespa, ou que está fora do Ibovespa, né? Fora do principal índice de ações aqui do Brasil, tá? Então, uma ação de pequena capitalização tem geralmente esse tamanho nos Estados Unidos, e os investidores em ações de pequena capitalização procuram vencer os investidores tradicionais, concentrando-se em oportunidades de crescimento. As ações de pequena capitalização, historicamente, superam as ações de grande capitalização, mas também são mais voláteis, tá? Então, esse conceito é super importante, tá? No longo prazo, pelo menos nos Estados Unidos, essas ações menores tendem a superar a média, tendem a superar outras grandes empresas, mas também envolve mais riscos, né? É importante você acompanhar também os fundamentos, né? Os fundamentos podem melhorar, podem piorar, pode mudar a gestão, pode não conseguir entregar os resultados, pode ter uma alavancagem, pode entregar resultados bem melhores. Essas duas companhias, a gente vai ver que superaram as projeções, entregaram resultados muito bons, tá? Então, a primeira companhia que a gente está falando aqui, a gente está falando da Marco Polo, tá? Então, anota o código aí em bolsa, POMO4, POMO4, é a empresa Marco Polo, tá? Então, basicamente, quem que é a Marco Polo que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de uma empresa que ela é protagonista no mercado mundial de ônibus, né? Referência em tecnologia, carrocerias e líder no mercado brasileiro, tá? Então, ela tem 15 mil colaboradores, produz mais de 3 mil ônibus por ano, né? Essa é a Marco Polo. O mais importante é você também entender um pouco o conceito setorial, tá? E quando a gente fala de Brasil especificamente, essas são informações referentes até o terceiro trimestre de 2024, né? Que a gente tem uma frota muito, muito velha no Brasil, né? A idade média no Brasil dessa frota, a gente imagina que tem dois grandes indicadores, né? Então, não é só a frota que cresce, né? A gente tem a renovação. Então, de fato, a nossa frota está ficando cada vez mais velha. Em algum momento, a gente vai precisar de incentivos, né? Dos empresários acelerarem, voltarem a renovar sua frota, e tem o crescimento também natural. Um dos indicadores também que muita gente olha, inclusive a Marco Polo olha, é o próprio preço de passagem, por exemplo, aérea, né? Quanto mais caro a passagem aérea, o ônibus pode ser uma alternativa, também talvez um concorrente, né? Alternativa de transporte aí, tá? Então você conhece aqui de uma forma bastante simples, direta, a Marco Polo especificamente, tá? Então ela atua nesse mercado, e é um mercado que vem passando por uma renovação, um crescimento, como a gente consegue ver aqui, da ordem de 20%. Esse aqui é o crescimento brasileiro, né? Produção brasileira de ônibus especificamente. Aqui a gente tem a produção da Marco Polo, também vem apresentando bons indicadores, tá? Mas vamos olhar o que aconteceu, né? A gente chama nos resultados da companhia. Por que a gente gosta dos resultados da companhia? A gente olha aqui, né? A companhia vem apresentando uma expansão de receita muito forte, quase 45% de expansão de receita nesse trimestre, lucro bruto 55%, né? E EBITDA superior a 120%, tá? Então, esse indicador é muito importante. O que a gente gosta? A gente gosta desse indicador que chama-se alavancagem operacional, né? Na medida que ela cresce 40% a receita, mas o EBITDA, a geração de caixa operacional, cresce mais de 100%. Isso é uma empresa que está sendo mais eficiente, é uma empresa que está sendo mais lucrativa para os seus acionistas, tá? Mas o indicador que a gente mais gosta, né, que a gente olha muito aqui na MSX, nosso projeto exponencial, é esse indicador que chama-se ROIC, Retorno sobre o Capital Empregado. É uma medida de retorno, né, sobre o investimento, né? Quanto mais alto, melhor. E a gente tem que sempre comparar com o custo de capital, que no Brasil é caro, né? Mas tem empresas, como o caso da Marco Polo, que conseguem retornar bem esse capital. Então, anotem aí a primeira empresa, Marco Polo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas continhas junto, tá? E a segunda empresa que eu queria apresentar para você, quem que é? A Moura do B, né? Uma empresa também muito forte, que atua no segmento de construção civil, tá? Lembrando que atua há mais de 40 anos no segmento aqui, né? Na região norte, nordeste, aqui na verdade, melhor dizendo, nordeste do país, tá? Especificamente, a gente tem a atuação da Moura do B, tá? Então, líder no mercado, atuando mais de 40 anos na região, apresentando seus resultados. O que aconteceu nesse resultado? Vamos dar uma olhada aqui. A companhia
ela apresentou lançamentos crescendo 72%, na comparação trimestral, vendas crescendo mais de 100%, mas mais importante que isso, a receita líquida crescendo 28%, lucro bruto talvez seja o único ponto que trouxe alguma dúvida, né? Trouxe talvez alguma leitura de preocupação, lucro bruto crescendo a margem, né? Mas a gente vê que a margem aqui já foi melhor no passado, mas crescendo o lucro bruto. O lucro líquido cresceu também bastante saudável, né? E a dívida líquida também, em relação ao patrimônio, um patamar bastante saudável, tá? Mas basicamente um indicador muito importante que a gente diz no setor de construção civil é a parte de retorno, né, sobre o patrimônio, né? A companhia vem entregando um retorno bastante saudável, né? E a gente tem essa leitura de retorno sobre o patrimônio, né? Então, o retorno da patrimônio da companhia já está bom, já está saudável, né? Rodando na casa dos 17%, mas a companhia fala o seguinte, ó, o nosso lucro bruto multiplicou 4 vezes desde 2020 e a gente acredita que esse ritmo de crescimento deva ser superado ao longo de 2025, ou seja, a companhia espera entregar um ROI na casa de 20%, tá? Então, anotou aí duas empresas, Marco Polo e Moura do B, MDNE3, tá? De novo, as duas companhias já estão no nosso portfólio do Projeto Exponencial, as carteiras estão indo super bem, mesmo esse ano super desafiador, e essas são duas empresas que estão contribuindo positivamente, que a gente vê bastante potencial de valorização. Mas vamos dar uma olhada aqui e fazer algumas simulações. O que poderia ser esse potencial, né, de valorização aqui? Vamos dar uma olhada, fazer algumas simulações, né? Então vamos pegar aqui alguns indicadores, vamos ver se a gente consegue aqui, ao vivo, olhar aqui para vocês, EBIT e valor de mercado, tá? Então a gente coloca aqui, de novo, a gente vai ver aqui juntos, né, um indicador que a gente faz muito no nosso projeto exponencial, que chama-se Earnings Yield, tá? Tem várias formas de calcular. Esse filtro eu tento enviar uma vez por mês, pelo menos, para ver se tem alguma ação que ficou muito distorcida em relação à sua lucratividade operacional, tá? Então a gente vai ver aqui juntos, né? Já estamos vendo na tela. Vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor. Olha só que interessante esse dado aqui, né? A Marco Polo, hoje, né? Talvez ela nunca entregou tanto EBIT na sua história. A gente está falando de 1 bilhão 228 milhões de reais, né? A gente vê isso acumulado nos últimos 12 meses, né? Não entregou, fazia 800 milhões, fazia 160 milhões, 170 milhões, 200 milhões, 200 milhões. Então, você vê na história recente, ela nunca entregou esse número. Então, talvez nós estejamos, de fato, no melhor momento da história da companhia, né? Entregando mais de 1 bi 200 milhões de reais de EBIT, de lucro operacional. Só que quando a gente pega aqui o valor de mercado da companhia, né? A gente vê que a companhia hoje já está valendo 8 bi 388, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, um outro indicador, chama-se PVPA. Olha só que interessante. Se a gente pegar aqui o PVPA da Marco Polo, né? A gente consegue ver que em alguns momentos ela já fez um lucro operacional muito mais baixo, né? A gente consegue ver aqui, só que ela já negociou algumas vezes mais essa relação, esse múltiplo, né, especificamente. Vamos olhar, por exemplo, lá em 2017, fazia resultado negativo, né, em alguns, no passado, por exemplo, vamos pegar 2013, ela já foi negociado a 4 vezes, né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui, no passado recente? Que, de fato, né, a companhia já entregou um lucro operacional muito mais baixo, né, mas já foi negociada a múltiplos muito mais altos, né? Então, a gente vê ainda um desconto muito grande nas ações da Marco Polo, quando a gente olha para a métrica de earnings yield, quando a gente olha para a métrica de múltiplos, né? E isso vale também para a Moura do B, tá? Então, caso a Moura do B, MDN3, consiga entregar todo aquela expansão de retorno sobre o patrimônio, a gente vê um grande potencial de valorização, tá? Vamos olhar aqui o que é preço, né? Porque muita gente me pergunta assim, Marco, você esquece de colocar o preço aí, a gente perde uma referência, tá? Então, as ações da Marco Polo estão sendo negociadas aí na faixa de 8,64, né? O fechamento da semana passada ali. Aqui a gente está atualizado pelo dia 7, né, de novembro.
e o nosso preço-alvo na MSX, o nosso potencial de valorização, a gente acredita que seja ali em torno de 12, 13 reais, relativamente conservador, caso a companhia continue entregando todo esse potencial. E vamos olhar aqui também a Moura do B, né? Moura do B também, a gente está com essa expectativa, fechou na finalzinho de semana passada, na faixa dos 16 reais. Aqui a gente vê também um grande potencial de valorização, que é uma companhia que entrega bom retorno sobre o patrimônio, mas ainda negociado abaixo do valor patrimonial, tá? Então deixa essas duas ações no seu radar. De novo, né? Essas ações podem passar por algum momento de correção? Sim, tá? Mas os seus fundamentos, a entrega de bons resultados, geração de caixa, expansão de receitas, a gente acredita que as ações deveriam estar sendo negociadas num outro patamar, como a gente até já viu no passado algumas ações. Por exemplo, Marco Polo já foi negociado a 4 vezes o valor patrimonial, né, que seja 3,5. A gente vê ainda muito desconto por múltiplos, né, por earnings yield, por várias metodologias, tanto para Marco Polo como para a Moura do B, tá? Então deixa no radar, né? Lembrando que daqui a pouquinho, nesse mês de novembro, a gente deve abrir uma turma especial aqui no Projeto Exponencial, né? Se você quiser já garantir a sua vaga, entre em contato com o nosso time de atendimento, mas vai ter prêmios, vai ter bônus, enfim, para você fazer parte do projeto Exponencial, onde a gente passa recomendações, carteiras recomendadas, análise todos os dias, né? A gente tem uma reunião semanal, a gente tem imersões nas empresas investidas, tem todas as informações lá necessárias para você ter mais retorno nos seus investimentos, tá bom? Então anota aí Marco Polo, Pomo 4 e Moura do B. É lógico, né? Se tiver um preço um pouquinho mais baixo, aí que a gente acelera as compras, tudo mais constante. Vamos ver também se o macro, né? O cenário macro também nos ajuda ao longo dos próximos meses, tá bom? Tenham todos uma ótima semana, né? Deixa aqui no like se você, nos comentários, se você tem Marco Polo, Moura do B, ou não tem, nunca ouviu falar dessas empresas, né? Se você tem outras ações, né? Ou está dando seus primeiros passos em small caps, ações mais fora do radar, tá bom? Então, a todos uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau!